Olá pessoal, professor Rony Kozer. Estou gravando aqui do meu canal pessoal, o canal Professor Rony Kozer, e esse vídeo ele é, na verdade, um trabalho que eu estou realizando. Eu sou professor, mas continuo sendo aluno, né? Sempre tem sido assim na minha trajetória pessoal. Eu sou aluno no curso de licenciatura em História pela Faculdade Católica Paulista e esse trabalho é parte das atividades complementares aí exigidas, né, para o curso de licenciatura em História, uma cursão aí que eu estou realizando, está sendo uma experiência muito interessante e o projeto consiste em que a gente faça aí uma apresentação falando um pouquinho da região onde vivemos, especificamente um pouquinho da sua história. E, obviamente, então, a gente vai falar aqui sobre o município de Cariacica, que é o município onde eu resido, é o município onde eu vivo. Eu já moro em Cariacica há mais de 20 anos, na verdade, né? Ou acredito que já há uns 25 anos. Eu morei fora durante um tempo, no município de Vila Velha, entre os anos de 2014 e 2016. Depois, entre os anos de 2018 e até agora o início de 2020, fevereiro, eu morei no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no município de Araruama, mas agora em fevereiro eu retornei ao meu município, aqui em Cariacica, que é de fato o local onde eu tenho passado aí a maior parte da minha vida. Mais especificamente, resido aqui no bairro Porto de Santana, mais especificamente aqui no bairro Presidente Médici. Depois eu vou explicar isso para vocês, especialmente para os que não são aqui da região e que não conhecem aqui a região. Esse movimento que vocês estão vendo ao fundo aí é a minha companheira de home office, é a Belinha, é a minha cachorrinha aqui. Pois bem, é ao vivo e a cores, gente. Apesar que vocês vão ver a gravação depois, mas é ao vivo e a cores. Pois bem, o município de Cariacica, então, vou falar um pouquinho dentro desse projeto aí de atividades complementares, cujo título é Minha Região Tem História. Você está vendo aí o, o título logo abaixo aqui. Deixa eu até aproveitar aqui para pegar o meu apontador a laser e com isso eu posso ir mostrando a vocês aí. Tá vendo? Ó? Minha Região Tem História, que é o nome da atividade complementar. Bom, na sequência eu coloco para vocês uma imagem de um casarão muito antigo para começar a falar um pouquinho sobre a história de Cariacica, começando aí pela sua independência. Veja que Cariacica se torna um município independente em 30 de dezembro de 1890, final do século XIX, como vocês podem ver aí. 30 de dezembro de 1890, quando o estado do Espírito Santo era governado por Constante Sodré. O município foi inicialmente povoado, ocupado por portugueses que vieram de Vila Velha, e isso pelos idos do século XVI e XVII. Então, como você pode ver, a história de Cariacica, na verdade, a história do povoamento de Cariacica com as fazendas, com os engenhos, começa justamente, eu falo isso mais adiante aqui, ó, esse pessoal, eles vêm, então, esses portugueses vêm, então, em direção ao município de Cariacica, fundando fazendas, plantando fazendas e engenhos. E a gente tem também aí uma participação dos jesuítas nessa história, como isso é parte da história do Brasil, na verdade, e é interessante pensar que o município de Cariacica também fez parte desse processo aí de trabalho dos jesuítas, que eles contribuíram também para essa ocupação, fundando também fazendas e engenhos, e em Maricará eles construíram um colégio que abrigava um convento. Então isso aí nós estamos falando pelos idos dos séculos XVI e XVII. Então, como você pode perceber, a história de Cariacica, na verdade, é bem antiga. Ela começa bem lá atrás, já nos séculos XVI e XVII. A gente tem aqui, pessoal, alguma informação, uma pequena informação que eu coloco a respeito dessa imagem. Sempre abaixo da imagem aqui eu vou colocar uma explicação, né, da imagem. Essa é a foto de um casarão da fazenda Ibiapaba, que foi concluída em 1872 pelo primeiro proprietário João Virgílio Lindeberg. Então você tem em Cariacica alguns locais históricos ainda. Uma coisa interessante sobre Cariacica é que a gente tem um pouquinho da história preservada, e a gente tem também, como nós vamos ver mais adiante aqui, Cariacica é um município também muito, digamos assim, favorável ao turismo. O que a gente precisa, na verdade, é de investimento. A gente precisa realmente que o município, que as políticas públicas se inclinem um pouco mais a essa questão, mas o município tem um potencial turístico enorme.
Mais adiante aqui eu falo um pouquinho sobre a questão do nome do município, também está muito atrelado à sua história. Afirma-se que originalmente o nome não era Cariacica, né? O nome era Carijacica. Olha que interessante, que significa chegada do branco, ou que seria uma abreviação, chegada do homem branco, né? Uma denominação que vem aí da língua tupi e que com o passar do tempo a palavra então acaba sendo abreviada para Cariacica. O, o antigo prefeito de Cariacica, falecido, o Cabo Camata, ele teria comentado naquela época que o nome Cariacica significa bosta seca. Isso aí se popularizou aqui no município, mas ao que parece não se confirma, né? Então, eu lembro que eu era garoto, né? Isso ganhou uma proporção enorme na época. Acho que ele usou isso como meio que como um bordão de campanha. Não me lembro muito bem, né? Eu posso estar sendo impreciso aqui na minha informação. Mas o fato é que a gente consultando em algumas fontes mais confiáveis, eu sempre coloco embaixo aqui, como por exemplo no caso aqui do nome do município, eu visitei o site lá da Câmara de Cariacica, você vai ver que o significado na verdade é chegada do branco. Há quem diga que isso pode ter origem também no francês, né? Enfim, mas a explicação mais oficial, vamos dizer assim, que nós temos é que isso é uma denominação tupi e com o tempo a palavra ela acaba sendo adotada na sua forma diminutiva, cariacica, que significa chegada aí do branco, chegada do homem branco. Eles viam os ah, colonizadores chegando, né? Então isso acabou entrando na história e se tornando o nome do município. Como eu dizia anteriormente, o município ele tem alguns potenciais muito interessantes. Ele possui potenciais na área do turismo, na área de negócios, na área de ecoturismo, dentre outros aqui que a gente poderia mencionar, né? Cariacica está muito bem posicionada geograficamente aqui na Grande Vitória. Uma coisa interessante, um aspecto interessante, eu sempre comento isso com pessoas que não são aqui do município. Por exemplo, eu moro aqui no bairro Porto de Santana, que é um bairro que tem uma orla marítima, inclusive, embora não seja uma região propícia a banho, que a gente tem dois rios que desaguam e que poluem muito a Bahia ali, porém, é, é uma região que está muito estrategicamente colocada. Eu fico aqui na confluência entre o município de Vitória e Vila Velha. Por exemplo, da minha casa aqui de carro a Vitória, se eu não pegar trânsito, é 5, no máximo 10 minutos. Em Vila Velha, eu chego em Vila Velha também nesse espaço de tempo. Então é muito próximo realmente a posição do município aqui é muito estratégica. A posição do bairro e do município, né? Ela é muito estratégica. Em relação ao município de Serra, que já está um pouco mais longe, que é também um município muito importante aqui da região da Grande Vitória, a gente tem aqui um trajeto passando aqui pelos bairros Porto Novo, Flechal 1 e Flechal 2, que me permite chegar ao município de Serra em 40 minutos, né, de carro em meia hora. Então, de fato, o município ele fica localizado bem estrategicamente, além também das BRs também com as quais ele está interligado. Isso favorece muito também, digamos assim, a logística, né, do município, e isso é importante para a cidade. Então, o Cariacica aí se coloca desse modo como um dos mais importantes municípios dentre os 78 que formam o estado do Espírito Santo. Né? Uma coisa interessante que a gente precisa destacar é que ele integra essa região, que é a região metropolitana, todo o estado tem a sua região metropolitana, com o Espírito Santo não é diferente. Nós temos aí a região metropolitana da Grande Vitória, que é constituída por 6 municípios, que inclui aí a capital Vitória. Né? No caso, esses municípios são a capital Vitória, o município de Cariacica, Vila Velha, no caso, o município de Viana. A gente tem também o município de Serra, que eu mencionei, e o município de Guarapari, que entra também aí nessa contagem para formar essa grande região chamada a região metropolitana da Grande Vitória. Né? Mais adiante aí, pessoal, eu vou falar ainda sobre alguns dos potenciais da cidade. A gente cita o fato de que o município... esses são só alguns exemplos. Né? Se eu fosse colocar mais aqui, o vídeo acabaria ficando mais longo. Né? Por exemplo, o município ele possui 2 estádios de futebol que são, na verdade, as maiores arenas de futebol do Espírito Santo. Olha que interessante. O estádio Kleber Andrade e o estádio Engenheiro Alencar de Araripe. São até bem famosos aí na rádio, a gente sempre ouvia muito, né? Engenheiro Araripe nas narrações aí de jogos de futebol, e você vê muitas vezes também, você se percebe, se nota também, é até interessante falar sobre isso, na mídia nacional,
o equívoco ao município, né? É muito comum a gente ouvir, por exemplo, quando acontecia a Copa, a gente teve jogo que aconteceu aqui no município, e aí o pessoal, ao dar a informação, falava que o estádio ficava em Vitória. Essa confusão é muito comum. É, por exemplo, meus pais eram mineiros, né? Então eu tenho familiares que moram em Minas Gerais e quando eu viajo para lá, o mineiro ele não parece que ele não faz essa diferenciação de cidades. Ele sempre fala, você é de Vitória? Eu falo, não, eu sou de Cariacica. Então veja, Vitória é outra cidade, né? Então a Vitória acabou se tornando uma referência, né, para o Brasil, né? Quando a gente fala de Espírito Santo, você é de Vitória? Não, eu sou de Cariacica. Então são municípios diferentes, embora integrando juntos aí, fazendo parte aí juntos dessa região metropolitana que é no caso o a Grande Vitória, né, a região da Grande Vitória. Então a gente tem aí esses dois estádios que são as maiores arenas de futebol aí do Espírito Santo. A gente tem também a estação ferroviária, no caso a Pedro Nolasco, que está e também o município está próximo ao aeroporto Eurico de Aguiar Salles, que é mais conhecido aí como aeroporto de Vitória. E sem contar também que Cariacica possui aí uma orla marítima com um potencial enorme para se transformar numa área turística. Existe uma problemática porque tem também ali uma parte dessa orla está ocupada por manguezal. Então isso é um pouco complexo, mas é inegável que você tem ali um potencial enorme para transformar aquilo numa região turística com um comércio muito intenso. Quando eu falo dessa orla, eu estou falando aqui da Porto Velho, que vem justamente saindo para quem vem de Vitória ou de Vila Velha e vem sentido a Porto de Santana. Na chegada nós temos ali a sede da Polícia Federal Estadual e depois você tem toda aquela orla ali com sentido aqui a Porto de Santana, que é uma região com um potencial enorme, né, mas infelizmente Cariacica historicamente ela sempre teve um problema de gestão pública seríssimo, seríssimo. Em geral, os nossos prefeitos deixam muito a desejar, uma gestão pública muito incompetente, e o município ele apresenta um progresso que é observável, é considerável, mas em relação aos outros municípios aqui da Grande Vitória e pelo potencial que ele tem, pela população, pelo quantitativo, pela quantidade de empresas que operam nele, o município, sem dúvida alguma, já deveria ter apresentado um progresso muito maior. Eu, como cidadão cariaciquense, lamento muito esse fato e a gente fica triste de ver o atraso no desenvolvimento da cidade, né? Mas sem dúvida alguma é um município com um potencial enorme, né? Como eu mencionei, possui aí uma orla marítima, além de ser campo de operação de grandes empresas, como é o caso aí da Águia Branca, né? E aí nós chegamos agora especificamente ao nosso bairro, Porto de Santana. É um dos principais bairros do município, com uma população estimada em 6.733 habitantes, mas isso nós estamos falando desse núcleo central, porque tem essa região maior, como eu falo mais adiante aqui, que é a chamada Grande Porto de Santana. Ó, acompanhe comigo aqui, ó, a Grande Porto de Santana, né, que abriga aí um número muito maior, uma população de mais de 40 mil habitantes, ah, que engloba aí, na verdade, os bairros de Flechal 1, Flechal 2, Nova Canaã. A gente tem também Porto Novo. No caso, Porto de Santana propriamente dito, ele se concentra nos bairros Presidente Médici, que é onde eu moro, e no bairro do SESI. Né? Há quem inclua também o bairro Aparecida. Mas, na verdade, o bairro, o núcleo central dele mesmo é apenas esses bairros que eu mencionei, Presidente Médici e o bairro do SESI. E interessante aí que essa expressão Grande Porto Santana abarca um quantitativo maior de bairros e logo uma população muito maior do que 6.733 habitantes. Né? É um bairro antigo cuja história está muito interligada com a história do próprio município de Cariacica. A história, quase que a história de Cariacica se confunde com a história de Porto de Santana, é um bairro muito estratégico. E essa foto que você vê aqui na lateral, né, à sua esquerda, veja que é interessante, essa foto ela registra aí uma visão panorâmica do bairro Porto de Santana. Essa que você está vendo aqui possivelmente é hoje a avenida principal do bairro. Essa é uma imagem de 1982. Caramba, é incrível assim a mudança do bairro, né? Eu até peço desculpas, eu não coloquei uma foto atual porque eu não encontrei uma foto boa para colocar aqui. Mas se você ver essa mesma avenida hoje, ela é cercada por casas, prédios até é,
edificações, né, não prédios, no sentido de prédios com vários andares, até nós temos, né, do lado esquerdo, por exemplo, a gente tem ali um prédio acho que com 5 andares, mas casas muito boas, você tem no final aqui, já na parte de cima aqui, você tem o supermercado Internacional, que é um supermercado muito grande que não deixa nada a desejar em relação a grandes supermercados aqui da região da Grande Vitória. Você tem mais abaixo aqui do lado direito o Templo da Assembleia de Deus, que é um grande templo ali, uma mega estrutura. Do lado direito, mais adiante, você tem também o Templo da Igreja de Deus no Brasil, e é uma região hoje movimentadíssima, que inclusive aí nos horários de 5, 6 horas da tarde, isso costuma congestionar para forma-se trânsito, é hoje uma região realmente densamente povoada e muito movimentada, com o comércio local também significativamente aquecido. Né? É bem verdade que as pessoas ainda saem muito do bairro para comprar em outros lugares, mas é verdade também que o bairro aqui tem um comércio bem aquecido. Né? Essa outra foto também é uma foto emblemática, né? Um barraco que comercializava revenda de galinhas aqui no Morro do Meio. Não dá para identificar onde é esse local, aqui em Porto de Santana, aqui no Presidente Médici. Lembrando que Presidente Médici antigamente se chamava Morro do Meio, né? Hoje é Presidente Médici. É Morro do Meio porque ele está entre os bairros Aparecida e o bairro do SESI, que também era chamado Morro do SESI, né? E o bairro do SESI que era chamado, perdão, e o bairro Aparecida que era chamado Morro Aparecida. Hoje é bairro Aparecida, bairro Presidente Médici e bairro do SESI. Então você está vendo aqui uma imagem numa época em que o bairro Presidente Médici, antigo Morro do Meio, era ocupado por barracos. Né? Hoje não, hoje você tem casas aí, é, uma estrutura. A nossa região aqui é uma região que pode ser considerada uma região de periferia, mas que contempla aí uma classe média de nível baixo, né? Uma classe média baixa. Então você tem casas aqui enormes, construções aqui enormes, então a região apresenta certo desenvolvimento. Bom, e aqui eu coloco uma imagem mais recente da Praça do Bairro. Porto de Santana, como eu disse, é um dos principais bairros aí do município. Aqui você tem uma imagem da praça, que é um local, né, é um local de encontro aí, né, de muitas pessoas, pessoal que vai para conversar, né, o pessoal vai para bater papo, aquela coisa toda. E é também uma região que foi aí muito. É também um local muito utilizado até hoje, inclusive, diga-se de passagem, para que grupos cristãos se reúnam para proclamar o Evangelho. Né? E durante aproximadamente 10 anos, ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, participei de um culto que ficou muito famoso aqui em Porto Santana, que era o famoso culto na praça, liderado pelo irmão Pedro, o lendário irmão Pedro. Ele que é um grande amigo meu até hoje, né, já está com 80 anos de idade, é um segundo pai para mim, uma pessoa muito querida. Ele que aparece nessa foto que eu estou circulando aqui, e eu estou aqui, ó, pregando. Essa foto deve ter com certeza aí, bom, eu estou com 36 anos, meu Deus, eu estava com quantos anos nessa foto? Essa foto deve ter aí, olha, uns 20 anos, aproximadamente. Essa foto deve ter uns 20 anos. E aí eu estou aqui pregando, você pode ver, essa foto de certo modo se coloca como um reflexo, um arquétipo, vou falar assim, né, dessa realidade. Inclusive até hoje a gente tem grupos de irmãos que pregam ali na praça e a praça é um local muito importante aí para a cidade. Pena que atualmente a praça de Porto Santana está muito, muito depredada, muito carece realmente de uma revitalização. Obrigado a vocês por me acompanharem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. O vídeo apresentou informações assim bem elementares, né, bem simples a respeito aí da nossa região. Espero ter contribuído aí com você nesse vídeo para o melhor conhecimento da cidade de Cariacica. Um grande abraço.